Bom, gente, estou de volta aqui no consultório do meu amigo Dr. Alister Cará, ele que é urologista. No programa anterior ele esteve falando pra gente, né, sobre o mês azul, que é o mês novembro, né, que é em comemoração à conscientização ao câncer da próstata. Doutor, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela atenção. E vamos falar mais um pouco sobre a saúde masculina, né, doutor? Sempre, a saúde prioridade hoje é masculina. Bom, doutor, fala uma coisa pra gente. É verdade que calça justa, cueca apertada leva à infertilidade? Não, na verdade, não. A infertilidade, que existe uma associação que a gente chama de aquecimento testicular, a calça justa ou tal cueca justa poderia aproximar os testículos mais do corpo e vai ganhar 1 grau centígrado a mais que nós temos. O testículo tem 36,5 e o corpo tem em média 37. Então, se a pessoa aproxima com uma calça ou com uma cueca, ela vai ter um aquecimento maior dos testículos. Mas se ele realmente dormir mais à vontade, isso vai ser equilibrado, porque o testículo ele é deslocável para cima ou para baixo pelo próprio organismo, e ajustando a sua temperatura. Então, assim, o uso contínuo poderia eventualmente, em fase de evoluções de anos, promover uma certa alteração. E aquela famosa fimose, ainda tem essa cirurgia? Tem, a fimose. A gente nem ouve na mais verdade, falar, isso né? Você, na teoria, isso é uma questão até religiosa. Os judeus, né, uma questão que nós sabemos, racial, eles faziam o que a gente chama de cirurgia de postectomia, né? Corta o excesso da pele, é normal os homens nascerem com ele. O que não é normal, o excesso da pele estrangular a parte interna, que seria a glande, a cabecinha do pênis, e dessa forma você não consegue higienizar. Isso é a fimose. As pessoas confundem o excesso de pele com a fimose. Quando isso está presente, existem algumas pomadinhas e exercícios que você vai facilitando a exposição, a higienização, e às vezes ela cede. Quando esse excesso de pele promove um fechamento do orifício, e aí irrita, infecciona e às vezes inflama e infecciona a urina, aí a cirurgia de postectomia, ou seja, da fimose, se impõe. Doutor, quanto mais idade, né, o homem fica, diminui a produção de espermatozoides, né? O homem também tem um prazo igual a mulher, que as mulheres têm a menopausa, né? O homem também tem isso. Olha, o prazo do homem, né, é um prazo que você define assim. Ele é muito mais longo do que a parte feminina, né? Até considerar cronologicamente, essa redução de produção espermatogênica, ela não é abrupta, ela é lenta, pode se desenvolver ao longo dos anos, na 7ª ou 8ª década de vida. Quer dizer, ele pode ter o seu filhinho com 70, 80 anos, mesmo que teoricamente ele tenha uma produção reduzida. Sim. Então, o homem, eu não sei se é um privilégio ou não, essa parte de fertilidade e sexual não tem a interrupção abrupta hormonal, como a mulher tem. Doutor, fala um pouco pra gente também sobre a ejaculação precoce. Existe algum medicamento? A ejaculação precoce hoje é a segunda disfunção sexual encontrada na casuística masculina. Ou seja, ela é extremamente prevalente, em torno de 30% da população. E ela também pode ser psicogênica e pode ser orgânica. E primária e secundária. Então, para você ter uma ideia, a pessoa ele já tem na adolescência ejaculação. Hoje até a gente chama a ejaculação desse fato até de uma forma primária na adolescência, e é difícil você reverter na fase adulta, porque ele, desde que ele se conhece sexualmente, ele já foi precoce. Esses casos, a terapia sexual e a terapia medicamentosa pode se tornar algum benefício, mas às vezes ele fica dependente do medicamento. A secundária, ela é um pouquinho mais fácil de lidar, porque ela, como o próprio nome diz, ele está sendo secundário a algum fator. Às vezes é a fase que o indivíduo está passando, de ansiedade, de nervosismo, de estresse, mesmo às vezes até de condição socioeconômica, e ele se torna precoce. Então, a precocidade, né, do fator ejaculatório tem tratamento.
Existe medicamento, sim. Hoje a linha inicial de tratamento são os antidepressivos. Existem pomadas também, pomadas anestésicas. Você pode tentar com impacto, apesar que a adesão não é muito frequente, mas você diminui a sensibilidade com anestésico antes da relação e no ato sexual ele tem menor sensibilidade. O que é bom esclarecer que não existe cirurgia para ejaculação precoce, porque existe hoje na mídia um conceito, até de certa forma nocivo, enganoso, de propaganda até maldosa, de dizer que se operando de fimose, né, tirando o excessozinho de pele que nós conversamos, ou você fazendo a neurotripsia, ou seja, diminuindo os nervinhos, você beneficia, a pessoa volta a ter ejaculação em tempo ideal. Não existe essa cirurgia é extremamente prejudicial e só tem fins de interesse econômico. É importante deixar muito claro isso. Bom, doutor, e quem fez a vasectomia, né? Há o perigo do homem produzir espermatozoide e fecundar uma mulher, ou quem fez não vai acontecer isso? É muito importante colocar isso. A vasectomia é um procedimento extremamente eficiente, com alto índice de eficácia, e ela é realizada às vezes por muitos profissionais. Cada profissional tem o seu método diagnóstico e de tratamento. Mas pelo método em si, se a pessoa realizou de forma profissional e ideal, ela não consegue fecundar uma parceira. Ele é um procedimento efetivo. Quando existe na literatura descrito, isso é muito comum ao longo do primeiro ano do procedimento, especialmente dos últimos meses, existe uma recanalização do canalículo, que pode acontecer por um desvio de conduto entre os espermatozoides do canalzinho chamado deferente até o seu coto proximal distal e volta a migrar os espermatozoides. Nesse caso, ele poderia reengravidar nossa própria esposa. Então, a nossa recomendação: fez a vasectomia, faz o exame de espermograma, confirma realmente se está zerado o número de espermatozoides, não é a presença de alguns, ou poucos, ou nenhum, é zerado completamente no espermatozoide. Tem que estar zerado. Zerado. Não aparece, tem que ser, se eles fazem um método de centrifugação após a coisa, porque às vezes eles colhem só uma pequena amostra e não centrifugam o material, tem que centrifugar o material, o laboratório está fazendo, e zerado existe 100% de chance de a cirurgia ser efetiva e não ter fios. Então, eu gostaria de ter uma segurança maior, então no prazo de 1 ano repete o espermograma, mas a gente não faz isso na grande maioria, só por descrição de literatura. Bom, doutora Alice, obrigada por estar aqui junto com a gente, ter participado aqui do nosso programa, poder esclarecer, né, tirar as dúvidas dos homens, o medo que os homens têm do urologista, né, doutora? É verdade, obrigado pela oportunidade, eu estou aqui sempre à disposição e eu convido a todos vocês, homens, que tomem a consciência de procurar o seu urologista de confiança e realizar o exame preventivo de câncer de próstata, que vocês realmente vão prezar pela sua saúde e sobrevida. Obrigado. Com certeza, que é muito importante. Obrigada, viu, doutora? Sempre um prazer. E vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta.